Olá, que alegria estar aqui no canal mais uma vez para falar sobre a linguagem do amor. Vamos mais uma terceira hoje. Presentes. Quando a gente pensa em presente, a gente pode pensar, ai, mas que materialista. Mas a verdade é que a gente sabe que presentes faz parte de um ato amoroso. Jesus, por exemplo, quando ele nasceu, ele foi recebido com presentes. Quando a gente estuda a história da antiguidade, a gente sabe que reis, presidentes, eles trocavam presentes para mostrar a sua fidelidade, o seu apreço, de um reino para o outro. Existem presentes que a gente olha e, apesar de ter passado anos, a gente quase consegue sentir a mesma emoção que a gente sentiu quando a gente recebeu. E a gente volta ali no passado. E não precisa, gente, ser presente caro. Mas a pessoa que tem a linguagem de amor como presente, o que vai emocionar, o que vai tocar, o que vai encher o seu tanque, o seu combustível de nível de amor, o que é? Ela perceber que ela foi lembrada. E o presente, muitas vezes, é algo que a gente segura nas mãos e a gente pensa assim, uau, ele ou ela, eles lembraram de mim. Não é verdade? A gente não se sente assim, caramba, eles estavam lá viajando, trouxeram esse imã de geladeira para mim. E o presente, ele é um símbolo visual do amor. Quando eu olho, por exemplo, para a minha aliança, para cada anel, eu tenho 3 anéis nesse dedo, tem um símbolo para mim. Cada um aqui tem um significado e eu lembro exatamente o dia que eu recebi. Então, quando eu olho para eles, eu lembro que eu tenho um compromisso até a morte. E os símbolos, ele tem um valor muito grande emocional, Então, por exemplo, esse aqui foi do noivado e não existiu, acho que não existiu ainda noivado mais lindo que o meu, mais emocionante, um dia eu conto para vocês, mas foi a coisa mais linda. E esse aqui, é o do nosso casamento e a aliança de 10 anos de casado, que quando a gente estava numa viagem em Aruba, o Jay me deu. Então, assim, uma pessoa que ela tem a linguagem de amor primária, de presente, ela não vai olhar para o custo daquele presente. Claro que uma aliança ela é cara, Por isso que é dado, os anéis, assim, uma vez, a cada tanto tempo ou momentos. Mas o que ela vai avaliar nesse presente é a intenção daquela pessoa. A lembrança, é o amor, que aquela outra pessoa, ela está tentando demonstrar e como eu me senti. Não é todo mundo, gente, que tem essa primeira linguagem do amor, mas não tem nada a ver com materialismo. Assim, você pode até mesmo fazer um presente, Você pode achar um presente. Não precisa ser todo presente achado ou feito. Você pode também comprar, até mesmo porque um milionário, uma esposa de um milionário, ela pode achar assim, puxa vida, ele gasta dinheiro com tantas coisas, mas poxa, ele nunca compra um presente pra mim. Então assim, tem que ser avaliado. Mas a verdade é que quem tem a linguagem do amor do presente, ela não vai ficar presa no valor. Ela não vai ficar presa naquilo que quanto que você gastou, Então, eu acho que vale a pena você fazer uma listinha do que o seu cônjuge vem pedindo e vai intercalando com coisas simples. Não precisa sempre comprar. Por exemplo, se você sabe que a linguagem de amor da sua esposa é presente, você pode intercalar uma vez por semana, dar alguma coisinha. Uma vez você vai dar um cartão, de repente pegar uma folha aí de papel ofício, dobrar no meio, faz um símbolo de coração, faz uma coisa diferente. E para a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela também, ela valoriza muito a sua presença. O parceiro, ele entender que é importante ele estar presente em cerimônias, em locais, ou às vezes simplesmente ver o marido jogar tênis, jogar futebol. Eu lembro de um casal que falou comigo que eles tiveram muita dificuldade por causa da quantidade de filho, muito ocupados, de viajarem sozinhos, até que conseguiram viajar sozinhos. E aquele marido, durante essa viagem, ele tinha um esporte que ele gostava muito de fazer. E eles só tinham um final de semana para estarem juntos, naquele resort maravilhoso. E aí ele ficou para a esposa perguntando, tem problema de eu sair algumas horas sozinho, só para eu fazer um pouco desse esporte? Ficou vendo naquela cidade onde quem estava fazendo aquele esporte. Então, a opção dele foi, ao invés de estar com ela, que para ela era a linguagem de amor, ele preferiu ficar 2 horas num momento que era único. Então, a gente tem que saber muito assim, saber o que é importante. E é engraçado que, por exemplo, muitas vezes o seu cônjuge não sabe que a sua presença é importante. Então a gente precisa verbalizar, a gente precisa falar, porque às vezes o outro não tem como ler a nossa mente. Aprender a linguagem de amor da outra pessoa é a chave para a gente atingir o coração dela. Porque, como eu falei, gente, na introdução, por isso que vale a pena você ver todos os vídeos, para você entender. Você tem que saber, porque muitas vezes vocês estão falando linguagens diferentes. Então, assim, pensa alguma forma de presentear um
ao outro. Crie um caderno de listas de coisas que ela já mencionou, ou ele mencionou em casa. E ofereça o presente da presença de vocês. Seja assim, ai, mas ela gosta de ir para a livraria, mas dessa vez eu vou. Qual o livro que você gosta de ler? De estar presente. Sabe assim, eu sei que é legal a gente estar numa festa ou num evento social, mas ver o que é importante para ela. E, por exemplo, talvez ela pegar você lendo um livro que seja do interesse dela ou dele, né? Para que vocês possam depois conversar juntos daquele assunto. Dê às vezes um presente vivo, né? Às vezes uma plantinha que vocês vão plantar. Por exemplo, eu moro em casa. Sei lá, vocês podem plantar alguma coisa juntos. Ou pode pegar um vasinho de planta. Vamos regar isso aqui juntos. Eu sei que parecem bobeiras, mas se as pessoas elas realmente se importassem com essas coisas pequenas, com esses pequenos detalhes, muitos casamentos não teriam sido desfeitos, porque as pessoas elas falham no simples, as pessoas falham na oração diária, as pessoas falham na conversa diária com seus filhos. Um dia elas acordam e falam, eu tô afastada, minha filha não me conta mais nada, mas foi porque ela tantas vezes tentou conversar e você estava no celular, né? Então assim, a gente tem que pensar quantas vezes nós não estamos falhando no simples, no pequeno. Então essas dicas, né, de presente, elas são super importantes. E você tem que ver o que é importante para o cônjuge, porque assim, não adianta você encher uma mulher de presente quando a linguagem primária dela não é presente, é tempo de qualidade. Então assim, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai achar legal os seus presentes, mas assim, ela não vai se sentir amada. Mas para alguém que a linguagem de amor é presente, vai fazer a diferença na vida dela. Então assim, é como se eu estivesse tentando me comunicar com um chinês e que ficasse só num som, de repente, tipo, tudo bem, como se ele fosse me entender, porque, por exemplo, quando eu comecei a namorar com o Jay, eu não entendia, né, muita coisa em inglês. E, na verdade, a gente nem namorava, a gente era amigo ainda. E a gente tinha os amigos. E aí, quando ele começou a me apresentar os amigos dele americanos, todo mundo gritava comigo, sabe? Assim, gritava no sentido, era muito engraçado, tipo... Ao invés de eles falarem, how are you? Eles falavam assim, how are you? Are you okay? Are you hungry? E, tipo, né? Você tá tudo bem com você? Você tá com muita fome? Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que falar mais alto ou falar com muita, né, gesticulando bastante, faria que eu entendesse melhor. Tudo bem, né? Quando fala lá o fome, mas a gente tem que entender que aquela comunicação era engraçada, mas muitas vezes, quando passava de uma comida, né, uma coisa de perguntar se eu estava com fome, ou se eu estava ok, eu não estava entendendo nada. Ele podia fazer assim com os braços, que eu não iria entender, porque aquela não era a minha língua. E a mesma coisa acontece com cônjuges. Até hoje, a gente foi criado de uma forma, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, nós fomos criados com alguns valores dentro da nossa casa, então a gente consegue falar a nossa linguagem materna, a linguagem familiar. Aí a gente vai e se casa, um tem uma linguagem, o outro tem outra linguagem, né? Pode acontecer que seja a mesma linguagem, mas normalmente não é. E aí, quando não é a primária, você pode deixar um seu cônjuge solitário ali e machucá-lo, porque você vai começar, sabe o que começa a acontecer? Você começa a falar assim, cara, eu faço tudo pra você. Todas as mulheres dariam de tudo pra ter o que você tem. Eu trago pra você os melhores presentes. Você tem a melhor casa. Eu te pago as melhores viagens. E pra ela, aquilo não significa nada, porque a linguagem do amor dela talvez seja toque físico. E aí a gente não tá falando só de um relacionamento mais íntimo de sexo. A gente tá falando talvez de um toque, de um olhar, de ser percebida num ambiente, sabe? De um carinho, de sempre ter um braço à volta dela. E aí? Não é que você não tá tentando... E aí, gente, e muita gente fala assim, até na live, eu lembro que meu marido falou assim, né? Mas é importante também que o outro também entenda que o outro tá se esforçando. Tudo bem. Ele tem que... É claro que são os dois lados. Mas se ele tá na mesma vibe que você, que ele quer resolver, que ele quer se sentir amado, ele pensa, cara, a pessoa tá se esforçando. Mas às vezes o tanque de amor dessa pessoa tá tão vazio, que ela não consegue mesmo, gente. Não é porque ela não consegue se perceber que aquilo é amor que você tá fazendo. Por melhor que seja, né? E quantas, às vezes, o outro cônjuge... Já vi cônjuge infeliz, um tá bem infeliz e o outro tá feliz, porque o que ela faz, por exemplo, o marido tem um ato de serviço como linguagem de amor. Então, ele tá se sentindo
sentindo amado, mas ela que tem uma linguagem de amor como, por exemplo, presente, e ele, de repente, é uma pessoa que gosta de economizar mais, porque se você é mais gastador, talvez você tenha mais facilidade nessa área, ou criativo, né, de uma pessoa que faz surpresas, que leva sua esposa para um spa, fala, hoje o dia vai ser seu. Né? Por exemplo, o presente, gente, pode ser criativo, pode ser, por exemplo, você trazer uma refeição e falar, hoje você não precisa fazer o jantar. Uau, porque olha quanto símbolo tem atrás disso. Eu trouxe uma comida, né, de um restaurante para casa, para minha esposa não cozinhar. Gente, ele estava na rua, ele pensou em mim. Eu não precisei pensar em mim, eu não precisei pedir para ele trazer. Ele trouxe, ele cuidou de mim. Então, assim, tem muita coisa. Não é, por isso que eu falei no início, não é questão de materialismo, é questão de cuidado um com o outro. E é isso, assim, né, que eu queria passar para vocês. Se a sua linguagem do amor é presente ou é do seu cônjuge, sabe? Tenta botar no seu celular ou numa agendinha, num organizador, alguns tópicos daquilo que você vê que é importante para ele. Às vezes seja você, talvez vai ser você contratar alguém para ficar com as crianças e você tá presente em algum evento, chamar a sua mãe para ficar com as crianças à noite, porque ele tem uma apresentação que ele gostaria, sempre te chama, mas aí você pensa assim, gente, o tempo que eu vou ficar lá olhando ele fazer essa apresentação, eu tô aqui adiantando alguma coisa dentro de casa. Gente, a verdade é que tudo vai passar, mas o nosso casamento não pode se perder no meio do caminho. A gente tem que investir naquilo que realmente é importante. As roupas vão estar sujas, a casa vai estar lá para você arrumar, mas o seu relacionamento, ele pode se desgastar. Então cuida dele, cuida do seu cônjuge, sabe? Olha para essa aliança e lembra do que você sentia quando você casou. Quando eu falei para você dessa daqui, né? Foi a coisa mais linda que o Jay fez. Foi um jantar no meio de um lago parecido com esse aqui. Eu jamais imaginaria que ele me pediria em casamento naquela noite. E foi muito lindo, E quando eu pensei que tinha acabado, que ele já tinha pedido, ele contratou vou contar pra vocês, vou contar. Então, a gente estava num lugar muito lindo, parecido até com esse aqui. Só que o deck da casa do nosso amigo era mais comprido. Então lá no meio tinha uma mesa de jantar. E a gente chegou na casa para buscar esses amigos. Quando a gente chegou para buscar esses amigos, tava tudo escuro e tinha um chefe de cozinha. E aí o Jay falou, nossos amigos só nos emprestaram a casa, eles não vão sair com a gente, o jantar vai ser aqui. E o Jay me direcionou pro meio do lago. E esse chefe, né, foi trazendo a entrada. Era coisa de filme, gente, só faltava um violino ali, coisa tudo iluminado com aquelas luzinhas até a ponta do lago. E no final do jantar, o chefe trouxe não só a sobremesa, mas um buquê de rosas. E aí o Jay se ajoelhou e com a aliança me pediu em casamento. E foi assim, muito emocionante, foi muito lindo. Eu não esperava que ia ser naquele momento. E eu falei assim, acabou, né? Já foi a coisa mais linda do mundo. Era a véspera de Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, no mês de fevereiro. E quando eu voltei para casa, porque eu tava de costa, eu tava de frente pro lago, sabe? A minha cadeira tava direcionada para frente do lago. Todos os nossos amigos, inclusive pessoas do Brasil que estavam nos Estados Unidos, estavam organizando uma festa. Então, quando eu voltei para dentro de casa, eu não percebi nada, porque quando eu entrei não tinha ninguém, tudo escuro. Era uma festa com aquelas cascatas de chocolate. Era uma festa assim linda. E eu falei, como vocês conseguiram, sei lá, em 1h30, né, arrumar tudo isso? E todos aqueles amigos, eles se juntaram. Tipo assim, eu me emociono de lembrar daquele momento. Então, é isso que acontece. Foi um presente, foi um jantar lindo, foi uma festa linda de noivado. Então, toda vez que eu olho para esse primeiro anel, eu lembro dessa noite. E a gente celebrou juntos. Minha mãe, pelo telefone, né, ela estava no Brasil. Mas todos participaram daquele momento e não tem ninguém que estivesse naquele noivado que não lembre daquele noivado. Então, assim, por isso que vocês têm que entender que às vezes, tudo bem que era o meu noivado, mas talvez estender, sabe, a sua esposa chegar em casa e de repente, ou no seu condomínio, que tem um espaço, às vezes no Brasil tem muito condomínio assim com espaço verde, ela descer e você tem um piquenique para ela, com bolo, sanduíche que você preparou. Gente, para quem tem a linguagem do amor de presente, ela não vai esquecer de nunca mais disso. E mesmo que não seja a primária, quem é que não gosta de receber, né, um carinho desse? Então, fica a dica para vocês, fica a dica para mim, pra gente não perder o romantismo e não esquecermos a linguagem do amor do nosso cônjuge. Deus abençoe. E semana que vem, se eu não me engano, é Atos de Serviço. Eu vou estar com vocês. Não perca, tá?